Então, o primeiro livro que eu escrevi, André, chama No Trabalho do Papai, e conta uma experiência prática que eu tinha, e que é uma questão importante para a gente poder trabalhar com os nossos jovens, porque eu falo sempre, a base da educação financeira que eu acredito para crianças, ela se dá sobre 4 pilares: ensiná-los a ganhar, ensiná-los a gastar, ensiná-los a poupar, ensiná-los a doar. E aí a minha filha sabia que eu era professor, porque eu saía de casa todo dia, de segunda a quinta, nunca me atrevia a dar aula sexta-feira, eu sei a concorrência que eu quero, aula sexta-feira, não existe isso. Então de segunda a quinta eu sabia, mas onde você está indo, papai? O que você estava fazendo? Aí ficava triste, aí eu me esperava chegar em casa. E aí um dia eu falei assim, eu vou levar minha filha na escola. Aí pedi à coordenadora da faculdade que eu dava aula se eu podia levar minha filha. Maria Eduarda devia ter uns 4, 5 anos. E ela foi, e aí foi uma virada, porque trabalho para uma criança é algo muito abstrato. A criança não sabe o que é trabalho, a gente não sabe, a gente vai conhecendo o conceito ao longo da nossa vida. Mas a partir daquele momento, minha filha depois perguntou, mas papai, o que você faz? Por que essas pessoas estão todas aqui na sala? E eu expliquei para ela que ali eu estava ajudando essas pessoas a terem mais conhecimento para que elas pudessem ter uma profissão, ter um trabalho, ter uma empresa e com isso poder ter uma família, etc, etc. A partir daquele dia passou a ter sentido para minha filha o que era o meu trabalho e por que era importante. E ela com muito orgulho disso, né? Então esse foi o primeiro livro que eu escrevi, chama O Trabalho do Papai, que é exatamente isso. Fala comigo, super jovem! Hoje eu tô aqui com o Carlos Eduardo, que ele é empreendedor, tem histórias fantásticas para contar pra gente, professor da Fundação Dom Cabral, já foi diretor de comunicação de startup, empreende desde pequeno, empreteco da turma de 1994, esse cara tem uma carreira e um chão que você não tem noção. Se eu fosse você, ficava aqui para escutar as histórias. Não se engane com essa carinha de novo, porque ele não é novo. Acabei de descobrir aqui, tá bom? Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André. Antes de você começar, eu vou te dar um presente, que é que você já achou que você vai ganhar 2 presentes, um no início e um no final. Olha só. A Consolatio é patrocinadora do canal Super Jovem, te mandou uma camisa linda. Olha, uma camisa tech, polo, que ela não amassa, não acumula odor e ela serve para várias situações do dia a dia. Eu sou apaixonado com essa camisa, sou apaixonado com essa marca, ela é maravilhosa. Se você quiser, o cupom SUPERJOVEM20 te dá 20% de desconto na loja da Consolatio agora, corre lá. Agradeço o presente e é vou sua. usar. Por favor, Carlos, quando que você acha que começa essa história empreendedora? Você começar por onde? É tanta história legal que você tem para contar pra gente. André, eu acho que a minha ligação com o empreendedorismo começa desde pequeno. Uhum. A minha família, ela sempre foi muito empreendedora. O meu avô, ele chegou em Belo Horizonte finalzinho da década de 20, início da década de 30. Ele é mineiro de Carangola, mas cresceu em Niterói, no Rio de Janeiro, perdeu o pai muito jovem, então sustentando a família, e ele veio para Belo Horizonte, uma cidade que crescia em busca de oportunidades. Então trabalhou em vários locais em Belo Horizonte, inclusive trabalhou na construção do antigo campo do Atlético Mineiro, que hoje é o Shopping Diamond Mall. Ele foi almoxarife nessa obra. E depois, em outros trabalhos, meu avô começou a entender um pouco de como é que era toda a vida econômica na capital mineira. E ele viu que naquela época, grande parte ou a maior parte das mercadorias chegavam em Belo Horizonte por via ferroviária. E, obviamente, ficavam armazenadas nos armazéns ligados à rede ferroviária. E os empresários que tinham comprado as mercadorias acabavam pagando de acordo com o tempo que a mercadoria ficava nesse estabelecimento. E naquela época não existia nenhuma forma de você ter essa notícia, etc. Então, talvez fosse interessante para o empresário consultar uma relação de quais foram as mercadorias que chegaram naquela data ou que chegaram no último dia, e assim ele podia agilizar o desembaraço, a busca das suas mercadorias. Surgiu a ideia do meu avô de fazer um instrumento para que isso acontecesse, e ele fundou
o Informador Comercial, que foi um jornal, um boletim mimeografado no início, cujo objetivo inicial era exatamente isso: proclamar quais eram as mercadorias que tinham chegado e que efetivamente estavam depositadas nos armazéns, Então, seu para avô facilitar a vida do empresário daquele momento. Seu avô estava ligado, estava com o radar ligado numa oportunidade que era uma dor. Qual foi a dor que ele resolveu? Era gastar mais, não saber qual que era a chegada da minha mercadoria, e isso trazia, eu vejo, pelo menos dois custos para o empresário. Um primeiro, talvez perder venda, o meu estoque já está mais baixo, eu estou sem estoque, a mercadoria está guardada num depósito, não estou conseguindo vendê-la. E a outra é que eu tinha um aumento do custo, porque quanto tempo mais essa mercadoria ficasse no armazém, mais eu pagava, maior era o meu custo, provavelmente teria que aumentar meu preço ou diminuir minha margem. E ele estava vendendo informação. E ele estava vendendo informação. E a partir dessa primeira informação, ele foi agregando outras informações que, no julgar dele, seriam interessantes para esse empresário. Condições econômicas, falando de projetos do governo que, obviamente, fossem impactar os negócios. E esse foi o embrião do Informador Comercial, que pouco tempo depois se transformou no Diário do Comércio, um dos primeiros jornais no Brasil a falar sobre o negócio. E esse não foi o único projeto, vamos dizer, empreendedor do meu avô, mais na frente um pouquinho. Ele viu uma outra oportunidade, coincidindo com a chegada a Belo Horizonte de uma grande loja de departamentos americana que estava se instalando aqui, que chamava-se Sears. Ela buscava um veículo para poder divulgar os seus produtos, né? E o Diário do Comércio, obviamente, não combinava muito com a divulgação desses produtos. E meu avô teve a ideia, então, de lançar um jornal voltado para as famílias, no final de semana, com distribuição gratuita, com conteúdos como se fosse uma revista de final de semana para aquela família. Então, conteúdos para dono de casa, conteúdos para criança, programação de TV. E a Sears entrou como a principal patrocinadora desse projeto. E, obviamente, depois o Jornal de Casa decolou e foi uma história de grande sucesso. Então, esse foi o primeiro empreendedor que eu conheci na minha vida e, obviamente, sempre admirei muito. E durante muito tempo da minha vida, um dos meus objetivos era até suceder o meu avô no negócio familiar. Tive essa oportunidade, mas depois outras questões familiares acabaram mudando um pouco a minha trajetória. Que legal, cara. E nasceu com seu avô. Você falou também que sua mãe tinha uma história muito interessante, né? Foi outro exemplo de empreendedora que eu tive na minha vida. A minha mãe, ela era professora, dona de casa, e, além disso, ela era articulista de culinária. E aí eu jogo uma provocação para quem está nos vendo e ouvindo agora. O que será que é articulista de culinária? E eu digo que é a precursora de influência de culinária. Minha mãe, ela escrevia receitas e publicava no jornal, no caso, o Jornal de Casa, que era do meu avô, sogro dela, e para as donas de casa, para que elas pudessem cozinhar em casa, etc. Em virtude desse trabalho, ela obviamente recebia muito material das grandes empresas de alimentação. Então a Maizena mandava material para ela, mandava receita para ela testar, a Nestlé também fazia isso, e eventualmente ela tinha alguns convites para poder ir ao lançamento de produtos, né? Ou seja, quase que uma influencer de hoje. E numa dessas visitas que ela foi em São Paulo, que ela recebeu um convite, ela conheceu uma técnica nova de conservação de alimentos que chegava no Brasil. Nós estamos falando de talvez 50 anos atrás, um pouco mais, 50, um pouco menos que isso. 50... Pelo menos 40. Eu acho que isso foi na década de... finalzinho da década de 70, início da década de 80. É meio recente assim? A chegada no Brasil foi mais ou menos nessa época. Tá? Fala o que é que ninguém sabe. Congelamento de alimentos. Uau! Então, congelar alimentos, uma coisa que hoje não existia isso. Né? Não tem como viver sem, né? Hoje, imagina a nossa vida sem alimentos congelados, sem pratos prontos congelados. E ela, conhecendo essa técnica nova, ela teve uma ideia. Ela já tinha um curso de culinária onde ela recebia donas de casa, normalmente um pouco mais feminino, para ensinar a fazer torta, para ensinar a fazer salgadinho, para ensinar a fazer pratos mais requintados. Poxa, será que essas pessoas não teriam interesse em aprender a congelar alimentos para que pudesse fazer isso na sua casa? E ela começou a fazer isso.
Então, eu ensinava a congelar produtos in natura, ensinava a congelar pratos prontos. Disso, ela teve a ideia de criar uma empresa que oferecesse pratos prontos congelados. Foi uma das primeiras marcas que a gente tem no mercado mineiro, chamava Eliana Costa Congelados, que é o nome da minha mãe. E eu trabalhei com ela ainda no 2º grau, era funcionário da empresa dela, e tão logo eu entrei na faculdade, eu fiz economia, eu me tornei sócio dela. E durante bons anos estive à frente do negócio, mais na frente um pouquinho, acabei comprando a parte dela e durante um bom período foi o meu projeto profissional. E foi uma época assim, bem desafiadora. O seu primeiro negócio foi vender... O primeiro negócio foi fabricar e vender pratos congelados. E, André, eu tive a oportunidade... Que ano que era isso? Isso, eu entrei na faculdade em 1985, eu saí do colégio e entrei na faculdade em 86. E para quem não lembra ou não viveu nesse período, depois pesquisa, 86 foi um ano extremamente desafiador. Por quê? Eu brinco que 86, eu falo muito isso nas minhas aulas, era o ano que seria conhecido pelos 3 Cs. Quais eram os 3 Cs? O primeiro era a Copa, então em 86 nós tínhamos a Copa do Mundo. O segundo C era Constituinte, em 86 teríamos a Constituinte. E o terceiro C, ele vem de tempos em tempos ao nosso planeta, que era o cometa Halley, eram os 3 Cs. E teve um 4º C que chegou sorrateiro, que foi o Plano Cruzado. Nossa. Então, o Plano Cruzado, ele foi uma tentativa de quebrar aquela questão inflacionária que a gente vivia no Brasil, e a inflação era terrível, porque a inflação ela diminui o poder de compra das pessoas, a inflação, principalmente dos pobres que não sabem lidar com isso, que é uma loucura, né? Desestabiliza os preços relativos. E o Plano Cruzado, uma das essências era o congelamento dos preços. Então, os preços foram congelados da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, os preços eram congelados. E aí, o que aconteceu? Na minha empresa, eu publicava o anúncio de kits que eu vendia e tinha um preço lá. Eu não podia mexer nesse preço. Passou-se um tempo, alguns meses, e começaram a sumir os produtos das prateleiras. Claro. A gente teve um desabastecimento. Um dos itens, por exemplo, que sumiu foi a carne de boi. E como é que eu vou fazer um prato de estrogonofe sem carne de boi? Não tem jeito, né? A tecnologia naquela época não permitia nenhuma substituição. E o meu fornecedor, com a loja vazia, me disse o seguinte: Cadê Eduardo, eu posso te fornecer, mas está vendo essa tabela aqui? Eu não consigo cumprir. Eu vou vender com um sobrepreço, com um ágio de tantos %. E até a venda era uma coisa bem nebulosa, assim, você fazia o pedido, meia entregava em outro lugar, era uma coisa assim terrível. Eu tinha 5 anos, mas eu lembro de que você comprava comida como se fosse droga. Era uma loucura. A carne, ele combinava onde que você levava o carro, o cara chegava lá com os pacotes para poder estar tirando. Eu imagino que a sensação de comprar contrabando deve ser parecida. Sim, o governo conseguiu, sim. Foi um negócio surreal para os dias de hoje, né? Quem que podia pensar que meter uma canetada para definir preço ia funcionar, né, cara? Tem tanta variável. E principalmente porque uma das questões que sempre foram o calcanhar de Aquiles desses planos é o seguinte: quando a gente tem um processo inflacionário muito alto, a velocidade até de resposta das empresas é muito diferenciada, porque as empresas maiores talvez tenham um poder de negociação melhor. Naquela época existiam alguns preços que eram tabelados, então só podia aumentar depois que a famosa Tsunami permitiu o aumento. Alguns preços, alguns negócios tinham maior competição. Então, no momento que congela, está muito diferente a precificação. Algumas empresas acabaram de fazer um reajuste, outras empresas estão perto de fazer um reajuste. E aí, como é que você mantém isso? E o meu preço lá anunciado, e se a gente aumentava o preço, vinham os fiscais do Sarney, denunciava a sua empresa, polícia. Então, foi um período bem difícil de manter o negócio. Eu falo que quem viveu os planos econômicos do Brasil, o que está acontecendo hoje, acho que é fichinha, acho que Não, com certeza. Bem simples. E por que você acha que você deu conta ou você fechou? Como é que foi? Não, eu dei conta bastante tempo. Você deu conta? E ainda fiquei bastante tempo durante toda a minha faculdade, depois a gente chegou a expandir. Foi um risco calculado, né, que você correu? Foi um risco calculado, né? Então, durante até algum tempo, o que eu fiz
foi até rever o meu cardápio, trazer novas receitas, alguns pratos que efetivamente eu não conseguia mais ter curso deles, tirei do cardápio temporariamente, foi a forma que eu tive de sobreviver. Não desistiu, né? Foi resiliente. Tive resiliência, persistência. E era grande a empresa, era pequena? A empresa era uma empresa pequena, né? A gente chegou a ter 8 funcionários, né? Mas a gente tinha um público bem grande, porque tinha uma marca conhecida, tinha um anúncio no jornal de casa que chamava muito o público naquela época, né? Então tinha uma distribuição bem grande, a gente chegou e durante esse período, até um pouco depois disso, eu tive uma outra ideia que é engraçado, vendo a palestra de um outro empreendedor na minha faculdade, eu fazia Ciências Econômicas na UFMG, o fundador da rede Pão e Companhia foi falar conosco, Hélio Valadão, que ele se chamava, já faleceu, e contando a história da ideia dele de fazer uma padaria diferente, com uma massa mais natural, naquela época que massa natural de pão não era tendência, não era moda, com uma loja com um visual diferente. Poxa, eu fiquei encantado. Isso que ano? Isso deve ter sido, André, 87, 88. Pouco depois o natural, foi a onda do natural, depois foi o diet. Então nessa época, 87, você está começando isso. E aí eu tive uma sacada, eu propus a ele, falei assim, poxa, eu tenho uma empresa de comida congelada, a gente tem uma pegada também bacana, quem sabe a gente... você não disponibiliza um espaço para eu pôr um freezer lá para poder vender meus produtos. E a gente acabou fazendo um acordo e eu comecei nas lojas da Pão e Companhia de Belo Horizonte, a gente chegou a ter, acho que 8 pontos de venda com o nosso produto. Curioso, ativo, buscou oportunidade, está com o radar ligado e usou a rede de conexão para fazer um negócio. Muito bom. E é interessante porque essa rede de conexão, muitas vezes, a gente assim... Você imagina que você precisa ter, né? Então eu cheguei na palestra, não conhecia o Hélio Valadão, não conhecia, nunca tinha visto, né? Na época não tinha rede social, não seguia, nem podia falar que eu era um follower dele, alguma coisa assim. Mas depois da palestra eu fiquei lá na cara dura e fui cumprimentar pela ideia dele, achando bacana e tal. E falei um pouco do meu trabalho, da minha empresa, ele ouviu, gostou, marcamos um novo encontro, um café, onde eu propus negócio. Então a rede de contato ela foi criada naquele momento, não existia anteriormente, mas existia a preocupação de buscar novas oportunidades para a empresa, para que ela pudesse se manter no mercado e até se expandisse. E graças a Deus a gente conseguiu. Cara, que legal. Legal. E esse foi o seu primeiro negócio. Ele foi até qual momento? Ele foi até por volta, André, eu estou colocando as datas aqui, daqui a pouco o pessoal está me chamando de histórico, de jurássico, alguma coisa. Em torno de 94, aí... Foram quase 10 anos. Foram quase 10 anos de empresa. E aí, lembra daquele sonho que eu tinha falado de suceder meu avô, de trabalhar no negócio da família, no Diário do Comércio? E aí surgiu a oportunidade. Por quê? Porque meu avô faleceu e a segunda geração, meu pai, meus tios, minhas tias, resolveram que haveria um processo para a terceira geração. A segunda geração, aqueles que estavam inseridos no negócio, algumas tias minhas foram empreender fora de Belo Horizonte. Eu tenho uma tia, muito orgulho dela, que ela tem um exemplo, ela criou uma faculdade no Rio de Janeiro, que se transformou numa universidade, que hoje é uma universidade, USB, Universidade de Castelo Branco. Então ela saiu daqui de Belo Horizonte e foi para outra cidade. É uma história que merece um episódio especial. Mas voltando, então decidiram que para a terceira geração não haveria espaço para todos os netos que quisessem ir para o negócio. E eles queriam qualificar, porque a ideia era ter uma administração mista, profissional e familiar, conviver as duas coisas, né? Que é uma tendência em muitas empresas familiares. E aí a Fundação Dom Cabral foi contratada, fizeram um projeto para, entre os netos que tivessem o desejo, vontade de trabalhar no negócio, pensando em termos de gestão, que fosse escolhido aqueles que eles acreditassem que tivessem mais o perfil e tal. E aí eu e alguns primos meus, meu irmão, a gente participou desse processo e acabaram sendo selecionados, a minha prima e eu, nós dois, né? E tinha um projeto bem bacana de desenvolvimento, de inserção, toda uma trajetória de cursos que a gente faria fora até do Brasil, de trabalhar em outras empresas. Deixa eu ver se eu entendi.
a sua família fez um conselho e fez uma competição dentro da família para ver quem que ia suceder? Na realidade, não uma competição. Ela abriu para quem quisesse se qualificar e buscou a expertise de alguém que entendia disso, que é a Fundação Dom Cabral, para que a Fundação Dom Cabral, após uma série de entrevistas, de estudos, dissesse, na visão da Dom Cabral, daqueles que participaram, quais eram os que tinham uma capacidade maior então, de se integrar àquele projeto. Vocês passaram por uma avaliação de uma consultoria da Fundação Dom Cabral e você e sua prima acabamos sendo os escolhidos. Escolhidos como os mais capazes ali. Não os mais capazes, mas os talvez mais alinhados com o projeto, com a qualificação mais voltada para o que a empresa precisava naquele momento. Que interessante, cara. Foi bem bacana, foi bem pioneiro, era algo que não existia muito na época. Eu queria falar uma coisa que eu estou escutando aqui, que eu estou achando super interessante. Claro que você já ouviu o termo pai rico, filho nobre, neto pobre, né? E com certeza isso não cabe na sua família, né? Porque o seu avô, aparentemente, com uma visão empreendedora que não sei de onde que vem, porque com certeza ele estava na base, que você falou que ele trabalhou na construção daquela primeira, aquele centro do Galo que virou hoje é o Diamond Mall, né? Virou. Mas ele foi com a visão empreendedora ali, construindo uma empresa sólida e crescendo, pô, Diário do Comércio, respeito pra caramba. Foi um dos primeiros jornais que eu lia novo, que eu sempre quis empreender, né, que me atraía. Achava legal, né, cara? Era um jornal que tinha informação interessante e que não tinha aquele lixo todo que tem nos jornais até hoje. E aí você me fala da sua mãe, da sua tia, né, quer dizer, a segunda geração também empreendendo e também sendo fantástico. Aí chega na sua geração também, que é a terceira, que também empreende, também é fantástica, com um certo interesse em continuar o trabalho, né, cara? Pô, isso é tão fantástico e raro. É super raro isso. E eu acho que assim... É um trabalho muito bem feito dentro de casa, né, cara? Eu acho que junta exatamente isso. Eu acho que junta, primeiro, esses exemplos que nós todos tivemos, né? Eu e meus primos temos o exemplo do meu avô, depois dos nossos pais e mães que participavam do negócio. E essa preocupação de também ajudar, né? Aquela coisa que eu vejo que empreendedorismo não é uma coisa nata, é uma coisa que você também pode desenvolver. E você tem, a gente fala de educação empreendedora, então primeiro tinha que haver o desejo. Só pode desenvolver, né? Então, quem tinha um desejo de estar à frente do negócio. Então, identificar essas pessoas, agora vamos ver tecnicamente quem se qualifica melhor, quem tem uma trajetória até hoje de formação, porque, obviamente, era limitado o número de pessoas que pudessem estar à frente do negócio. Uma vez que, de novo, o objetivo da empresa era manter uma gestão profissional agregada a uma gestão familiar. Uau. E a gente entrou na empresa, inicialmente foi bem bacana o projeto, mas infelizmente, pouco tempo depois, uma série de tragédias na minha família, inclusive adoecimento e a morte do meu pai, isso aconteceu em 98, me fez repensar isso. Foi um momento assim muito difícil da minha vida, porque meu pai era muito novo e a gente durante muito tempo teve uma relação difícil e tinha pouco tempo que a gente tinha resgatado uma relação bem bacana e coincidiu com a separação do meu pai e da minha mãe. Acho que a gente aproveitou algo que não tão legal, mas para que a gente pudesse reconstruir a nossa relação. Isso estava acontecendo. Então meu pai adoeceu e eu, num determinado momento, eu escolhi me afastar de tudo, até profissionalmente, para poder ficar mais junto a ele e tal, e graças a Deus consegui. E meu pai acabou falecendo e aí surgiu uma outra oportunidade, que é uma história bacana também, que eu não tinha te falado. Alguns colegas de colégio, e aí de novo a importância da rede de contatos, que a gente tinha mantido um contato ainda próximo, uma amizade grande, me convidaram para que eu me tornasse sócio do negócio que eles estavam criando. Aí nós estamos falando 98, e era uma agência produtora web. Então a gente estava começando em 98, a vinda da internet, 98, a vinda da internet para o crescimento da internet, né? E eles tinham montado uma agência para poder produzir para empresas sites. E foi muito bacana. Foi uma experiência, André, das mais legais, porque... 98, você tinha
assim, em 98 você tava quebrando pedra. E olha, tinha 4 anos que tinha internet no Brasil. E olha só, e a gente chegou a ter grandes clientes. Telemix Celular foi nossa cliente. Uau. Rádio Tatiaia foi nossa cliente. Pitágoras, onde você estudou, foi nosso cliente, professor Lúcio, inclusive era o nosso contato lá. Legal. E é o que você disse, que foi uma dificuldade muito grande do momento, mas foi uma experiência para mim muito marcante, até que eu valorizei e valorizo bastante, porque a gente trabalhava com jovens, e esses jovens eram, na sua maior parte, autodidatas, porque não existia curso para ensinar programação de internet, etc. E foi desafiador, por quê? Porque eu era meio uma ligação entre, vamos dizer, tinha um sócio que era um grande amigo meu, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que era o visionário, que quem pensava os projetos, etc. E eu fazia essa interface com os clientes, né? Junto com outro sócio da empresa, tentando até... Como que chamava essa empresa? TN Internet. TN Internet. Eu quase que bati na porta, porque foi quando eu comecei a trabalhar e eu trabalhava com programação web. Olha só, e depois ela acabou sendo absorvida por uma outra empresa maior que chamava Lazo. Então ela teve até um crescimento, chegou a ser... Foi um grande player do mercado mineiro, né? Pelos clientes que eu te falei, você dá para ver um pouquinho. E aí, qual que era o desafio? O desafio eu vinha, né, com uma expertise formada em economia, com pós-graduação em finanças, em marketing, então uma formação acadêmica, assim, vamos dizer assim, mais tradicional, e chegar nesse mundo novo, de muitos jovens, e muitas vezes o que acontecia era que a gente prometia muita coisa, não conseguia produzir, porque na época a técnica, os equipamentos não permitiam. Pelo amor de Deus, e era eu que tinha que levar para o cliente, olha, André, sabe aquele site que a gente tinha prometido 5 horas para te entregar? Não vai entrar no ar, a gente não tem ideia de quando vai entrar, porque deu um pau danado e estão tentando resolver, não tem como resolver e tal. Mas, por outro lado, era muito bacana essa questão, vamos dizer, precursor até de startup, dos jovens trabalhando, então, final de semana, virando, nós temos um projeto para entregar segunda-feira. Então, vamos virar aqui. E eu, que era o administrativo, financeiro, era quem ia no McDonald's pegar 35 sanduíches, era quem pedia lá as 12 pizzas, organizava isso e viu o povo virando, eu tô cansado, tem um jeito ali, volta. Em 1998 a gente abria livro, assim, era um negócio horrível. Era assim. Você abria livro, assim, tinha aquelas bíblias, Bíblia do Delphi, Bíblia do ASP, Bíblia do HTML, os livrão desse tamanho, com toda a informação que hoje você... E, por exemplo... Você manda no GPT lá, ele e olha só, outro desafio, né? Quem é mais novo não vai ver isso. Por exemplo, a agência de publicidade tinha que mandar conteúdo, a gente ia inserir fotos. A agência de publicidade rodava como? O Mac. E os nossos computadores eram o quê? Era o que tinha, que estava montando lá, era um PCzão lá, um Windows, PC, sei lá. Isso, Windows, não sei o quê. E naquela época, Mac conversava com Windows? Nem a pau. Então, além de tudo, chegava, mandava as mídias e tudo. Gente, como é que a gente vai tirar dessa mídia? A gente precisa da imagem agora. Então, até isso dava um trabalho. Você imaginar hoje, poxa, né? Falar que a mídia era física, saía lá da agência. Em 97 agência. Eu fiz um estágio na Lápis Raro. Lápis Raro, agência, bem bacana. Acho que ela existe ainda. Existe ainda, uma das mais tradicionais. Mas aí depois, um pouquinho mais na frente, eu acabei saindo desse negócio, muito até pela frustração um pouco até de ser anteparo, isso é bem desgastante, né? Porque era eu que estava na cara dos clientes e não queria perder a amizade dos meus amigos e tal. E aí, nesse momento, tinha surgido uma outra ideia. Então, qual que era a outra ideia? Eu sempre gostei muito de esporte, de futebol em especial, mas de esporte de maneira geral. Então, eu sou daqueles que, na época, passava a madrugada vendo a Olimpíada, comprava o jornal no dia seguinte, recortava os resultados, via os brasileiros, sempre gostei disso. Nesse momento, estamos falando, então, do final dos anos 90, tinha, André, um primeiro processo de profissionalização do futebol brasileiro. Então, grandes empresas de investimento estavam vindo para o Brasil, Hicks Mills, por exemplo, que fez investimentos no Corinthians, fez investimentos no Cruzeiro, Nations Bank no Vasco, mais ou menos a Parmalat do Cruzeiro, foi um dos sócios do Cruzeiro. Investimento horrível. Fez a Toca da Raposa, né? A Toca da Raposa 2, ela veio muito desse investimento inicial. Tô brincando com a audiência que eu sou atleticano. Então, divergências à parte, mas, né? Ficou legal, né? Ficou bom. Só que o que acontecia? A gente, nessa época, falava muito em
investimento nas entidades, nos clubes. E eu pensei, pô, e os atletas? Vão ficar cada vez mais distantes desse universo de negócios, de business, dessa linguagem. E aí surgiu uma ideia de trazer para o Brasil, ou aumentar no Brasil, aquela ideia que já existia nos Estados Unidos, do Sport Agent, famoso filme do Tom Cruise, Jerry Maguire, né? Sim. Alguém que trabalha com atleta em gestão de carreira para oportunizar todas as possibilidades para ele de potencializar a carreira e gerar recurso mesmo. E aí eu falei assim, vou montar uma empresa nessa área. Só que eu conhecia de esporte como consumidor de esporte, não tinha conhecimento. Aí eu falei, o primeiro passo que eu preciso é buscar conhecimento. E aí pesquisei na época, a gente tinha poucos cursos, tinha um curso de administração, começando um curso de administração para profissionais do esporte, na GV de São Paulo. Eu me inscrevi, consegui passar. E aí, André, era um desafio muito grande, porque a aula era toda sexta-feira, em São Paulo, o dia inteiro, e o recurso não era tão grande, né? Eu estava numa transição, tinha saído de uma empresa, alguma coisa assim. Então, eu normalmente pegava um ônibus em Belo Horizonte quinta-feira à noite, chegava sexta, ia na casa de um amigo de São Paulo, tomava um banho, ia assistir a minha aula na FGV a sexta-feira toda, e de noite voltava para a rodoviária de São Paulo para poder pegar um ônibus. Isso foi mais ou menos, talvez uns 7 meses da minha vida, foi quase todo final de semana assim, né? Um bate e volta em São Paulo. Desenvolveu muita técnica de dormir em ônibus. Técnica de dormir em ônibus, podia fazer rating de paradas de ônibus na estrada, avaliar sanduíches, lanches e tal. Mas isso me deu a oportunidade também de começar a formar uma rede de contatos num esporte que naquele momento estava crescendo bastante no Brasil e no mundo, que era o futsal. E aí, quando eu tinha uma ideia melhor da minha empresa, eu falei assim, talvez eu não queira trabalhar com futebol de campo, com jogadores de futebol de campo. Por quê? Eu tinha dois problemas. O primeiro problema é que futebol de campo, isso acontece até hoje, como ele circula muito dinheiro, isso acaba atraindo muitas vezes pessoas que não têm uma índole tão bacana, né? Acaba trazendo, não era um meio que eu queria trabalhar muito. E o atleta do futebol de campo tinha uma característica que ainda é até hoje. O que acontece? Normalmente, a boa parte dos jogadores, eles são pessoas que vieram de classes menos favorecidas, e o atleta que dá certo, ele tem uma mudança de salário muito repentina, né? Então o cara estava ganhando uma grana e de repente ele estoura, ele passa da noite para o dia a ganhar 5, 10, 15 vezes mais, inclusive começa a sustentar família, amigos, etc. E se cria, a gente vê diversos exemplos disso, se cria uma redoma em volta dessa pessoa, e porque muita gente depende dela. Então é difícil de você até conversar, de orientar, de questionar o que a gente acha que é a melhor escolha e tal. Não é isso que eu quero. Não está preparado para o recurso. Não está preparado, né? E não está preparado, inclusive, para ser questionado, porque da mesma maneira que você questiona, você tem um monte de parceiros, de amigo que depende da pessoa. Não, você está certo, ele está querendo tomar seu dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa, né? Essa é a questão. E o futsal crescia. E eu comecei, então, a trabalhar com futsal. Eu trabalhei por 10 anos trabalhando na gestão da carreira de atletas, e tive a sorte de, nesse mesmo período, em Belo Horizonte, um projeto que estava terminando, que era do Atlético, Parque de Minas, que teve um time de futsal muito conhecido, né? O patrocinador tirou o recurso, e tinha um time juvenil bem bacana, e esse time acabou sendo absorvido pelo Minas. E eu comecei a trabalhar com alguns desses jovens, o trabalho que eu fazia, eles gostavam, então eu praticamente montei minha carteira de clientes exatamente nesse ambiente. E desses jovens começaram a trabalhar comigo. Trabalhei com alguns deles muitos anos, um deles, inclusive, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2012, fez o gol do título da seleção brasileira, jogou muitos anos na Espanha. Um outro cliente meu jogou também muitos anos na Espanha, acabou naturalizando português, jogou Copa do Mundo por Portugal, né? Então foi um projeto bem legal. Que legal, isso foi nos anos 90? Isso foi final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então eu tive, por exemplo... Foram quantos anos que você ficou nessa? Fiquei 10 anos. Por que você saiu? Aí, mudança. O que aconteceu, André? Você ganhou muito dinheiro com isso por 10 anos? Assim, ou não? Ganhei um dinheiro interessante.
me permitiu viajar bastante, principalmente para competições. E você tinha sócios? Não, o negócio era só eu. Era só você. Você saiu de Congelados, teve a questão lá do Diário do Comércio. Depois fui para a Sociedade Internet um tempo e aí depois empreendi nesse negócio sozinho. Né? Depois foi sozinho nesse? Foi sozinho nesse. E aí o que aconteceu? E qual era a estrutura que você tinha? Eu tinha prestadores de serviços que ajudavam. Então o contato com os atletas, o planejamento, o contato com as equipes era eu que fazia. E sempre que a gente precisava de alguma coisa, a gente estava sempre tendo prestadores de serviço, seja em relações públicas, seja... Então, esse foi o seu primeiro negócio que você falou, cara, eu vou só. Foi o primeiro negócio que eu falei que eu vou enxuto. Vou enxuto. É legal e também. Crescia muito buscando a expertise de alguém que pudesse agregar comigo, né? Como era uma relação muito pessoal que eu criava... Gente, é muito difícil, né, Carlos? Tipo assim, você vai crescendo o seu negócio. O seu primeiro tinha 8 pessoas. Vai complicando. O Diário do Comércio tem a família e é ainda enorme, tinha uma né? quantidade grande de funcionários naquela época, tinha uma distribuição muito grande, muito jornal, pois etc. Aí depois você foi para a agência, e aí, você lidando com adolescente, com adolescente, com não sei o quê, e cliente e as coisas dando errado. É muito estresse, né, cara? É muita variável para dar conta. E aí você fala, cara, vou pivotar, vou para um negócio novo. Pivotar, para quem não sabe, é mudar assim, o foco da coisa, né? Vou pivotar e vou trabalhar agora com atleta. Oceano Azul, né? Ninguém tá mexendo com isso. Naquela época não. Eu fui dos primeiros aqui no Brasil, talvez dos primeiros a trabalhar como agente de jogadores de futsal. Hoje já existem empresas grandes, porque o futsal até cresceu, mas você me perguntou aonde que deu algum problema. Então, boa parte dos meus clientes, eles foram jogar na Espanha, e aí a gente teve a crise de 2008, né? 2007, 2008, e a Espanha, André, e eu convivia bastante com isso, porque meus jogadores jogando na Espanha, eu tive a oportunidade de pelo menos 2, 3 vezes por ano ir na Espanha para assistir a competição, para estar junto com eles, etc. E eu fiquei impressionado, desde que eu comecei na Espanha em 2003 até 2008, como é que a Espanha crescia, cara. Tenho um cliente que foi jogar em Madrid, cada vez que eu ia na casa dele, André, o metrô estava se aproximando, tinha uma estação mais perto até que chegou na porta da casa dele. Isso assim, em 1 ano e meio, mais ou menos. E ele também, a gente viu crescer um bairro do lado, como se fosse uma avenida do Contorno, aqui em Belo Horizonte. Um bairro foi crescendo e em 2, 3 anos ele estava morando nesse bairro com uma quantidade enorme de prédios. Então a Espanha crescendo bastante e muito puxada pela construção civil. Mas veio a crise de 2008 e a construção civil da Espanha foi afetada. A maior parte dos patrocinadores eram empresas ligadas à construção civil. Muitos clubes quebraram. Alguns clubes chegavam para os atletas, você ganha 100, para continuar aqui você tem que ganhar 20. Pararam de pagar. Isso gerou uma série de estresse. E os mercados que surgiram nesse momento para substituir a Espanha eram mercados árabe e os russos. E as experiências que eu tive inicialmente, tanto com árabes e russos, não foram as melhores. O pessoal que você fazia um contrato, na hora que assinar tinha mudado tudo, que prometia uma coisa, chegava lá, não era nada, estava assinado, não, está escrito, mas não vai ser assim, mas nós não combinamos isso, não é assim. Eu falei assim, esse foi o primeiro estresse. Uhum. E o segundo estresse, ele ligado aos atletas, que eu sempre trabalhei com os meus clientes com um percentual do ganho definido entre a gente. Como ganhava pouco, vamos dizer, se vai falar 7% de pouco, é pouco, não é isso? Durante muito tempo eu trabalhei ganhando 7% de pouco, que era o salário que eles ganhavam. Quando eles têm um contrato maior, 7% de mais acaba virando mais. É mais dinheiro, óbvio, mas o percentual é o mesmo, a ideia era mais ou menos essa. Só que aí, de repente, o entorno, que é menor do que o futebol, mas você tinha um entorno, você tinha uma namorada, você tinha uma mãe, aí fala, poxa, mas você paga tanto pro Carlos Eduardo, enquanto para mim a minha mesada é X. Aí nessa competição não tem como entrar. Ai, meu Deus. Não tem como entrar. E aí acaba gerando um pouco, como eu trabalhava a gestão da carteira como um todo. Você tinha que ter nessa época um produto que eu tenho aqui que chama Efeitos, que é a gente faz uma consultoria psicanalítica para empresas privadas. O Leandro, desde que ele está trabalhando com a gente aqui, ele está fazendo e ele virou um grande defensor, apaixonado assim como eu. E a Efeitos, ela trabalha, ela usa psicanálise dentro da empresa
atendendo o sujeito individualmente, mas no cenário da empresa, e ela trabalha com responsabilização e implicação. E a pessoa acaba que ela entra para falar com um psicanalista, não sei se você já fez trabalho com algum psicanalista, Sim. Ele funciona muito como um espelho, né? Ele escuta aquilo que você fala e te reflete. Cara, você não é pai da sua mãe se vira para lá, sua carreira é a sua e, né, você não tem que ficar sustentando ela, né? Mas assim, engraçado como é que as pessoas vão... Isso acontece com o empreendedor também, se ele vai ganhando dinheiro. Você vê muita gente nessa história do pai rico, filho nobre, neto pobre, na verdade é uma escala de dependência igual essa que você colocou aí. Cara, que absurdo isso, absurdo então, isso. Então eu comecei a conviver bastante com isso e falei assim, não preciso, não é que não preciso disso, mas acho que isso está além do que eu acredito, né? E já, aí vamos voltar, como é que as coisas muitas vezes perdeu o propósito e perde o propósito que era exatamente de estar ajudando nesse desenvolvimento. E eu fiquei muito feliz porque de todos os clientes que eu tive no futsal, todos eles conseguiram duas coisas: construir carreiras sólidas esportivamente, ou seja, conseguiram alcançar aquilo que eles almejavam, jogar em grandes equipes, seleção nacional, disputar a Copa do Mundo, esse tipo de coisa, e também conseguiram um resultado financeiro. Óbvio que os números do futsal são bem diferentes do que do futebol de campo, mas são também bem diferentes, e aí positivamente, da realidade do mercado brasileiro, né, profissional brasileiro. Então foram jovens que conseguiram construir um patrimônio, que obviamente esse patrimônio, na maior parte deles, está ajudando nesse pós-carreira, no que eles decidiram fazer depois. Bem bacana. Mas, então, de novo, aí fazendo um link, talvez para o próximo passo, uma das questões que eu sempre trabalhei com os meus clientes, e isso vinha até da minha formação, foi a preocupação com a questão financeira, né? De principalmente mostrar para eles, principalmente aqueles que chegaram no ápice em termos de contrato, que aquela não seria a realidade que ele manteria o resto da carreira dele. Primeiro que a carreira dele, ela teria um momento de cessar, por mais que ele se cuidasse fora de quadra, etc., chegaria um momento que o corpo dele não responderia à necessidade de treinamento e competição. Isso, André, acaba acontecendo numa idade muito jovem ainda. Então, a maior parte dos jogadores com 30 e poucos anos, no máximo 40 anos, etc. Então, ele precisava, inclusive, guardar algum para o que ele desejasse ser depois. Ser empreendedor, abrir um negócio, tem clientes que se transformaram em empreendedores, não, eu quero continuar no futebol, então vou me tornar um treinador, um preparador físico, ou não, vou ter uma fazenda e trabalhar como fazendeiro. Cada um tinha o seu sonho, seu objetivo. Oportunidade, hein? Radar ligado, hein? Sempre ligado, sempre ligado. E aí, essa preocupação financeira era muito grande, para que ele tivesse essa visão de futuro e soubesse que se hoje ele ganhava 100, o próximo contrato dele talvez ele conseguisse 100, porque ele já tinha chegado no cume da montanha e ia começar a descer, e ele precisava ter uma vida que respeitava isso. Então essa preocupação foi muito grande. Eu busquei formação até nesse sentido, e aí eu fiz um mestrado em 2004, 2005, e olha só que bacana, eu tinha esquecido de falar isso. E o meu projeto de pesquisa no mestrado foi de atleta a empreendedor, uma trajetória de aprendizagem. Então eu busquei 5 atletas profissionais que depois se transformaram em empreendedores. E pesquisando o que eles tinham aprendido no esporte, que eles tinham trazido para a vida empreendedora deles. E eu conversei com atletas do futebol de campo, do judô, natação. Gustavo Bosch participou da minha pesquisa, foi uma das histórias de vida que eu retratei, vôlei feminino e basquete, sendo que o basquete é um atleta que jogou 2 Olimpíadas, foi contemporâneo do Oscar e empreendedor também, né? Teve uma série de negócios. E foi muito legal esse trabalho que eu fiz, né, nessa busca de qualificação, mas nesse trabalho, nesse mestrado, também tive a oportunidade de ter um colega que era professor na época em Juiz de Fora, nessa área de finanças, e tendo muito assunto em comum, inicialmente até aproveitando as nossas aulas eram aqui em Belo Horizonte,
sextas e sábados, então ele ficava aqui, ele tinha mais um outro colega que ficava aqui, então a gente saía muito, eles iam lá para casa, fazer trabalho em grupo e tal, muito ligado à questão de esporte, vamos esporte para junto, e começamos a ver assuntos correlatos de interesse, inclusive o trabalho com educação financeira, que eu, sem saber até muito disso, que eu fazia nos meus clientes, atletas, e era algo que estava crescendo no Brasil. Foi a ideia para que a gente montasse a nossa empresa, que chama Arpia Desenvolvimento Financeiro, cujo foco inicial era trabalhar com educação financeira. A gente? Quem era a gente? Eu e o Fabrício, que foi meu colega no mestrado, né? E aí, entre um flamenguista, inclusive hoje mandou uma mensagem, me lembrando disso, né? de alguma coisa que aconteceu ontem à noite, que eu prefiro não lembrar. E entre uma ida no jogo hoje, jogo de vôlei, porque a gente também gosta muito de esporte, a gente começou a desenhar uma empresa para que a gente pudesse trabalhar isso, principalmente para oferecer para empresas programas para ajudar os seus colaboradores. Nós estamos, então, estamos falando assim, 2004, 2005, num momento extremamente pujante da economia brasileira, então as coisas mudando para o brasileiro, inflação controlada, salário estando alto, mais crédito ampliado. Muitos acreditaram que aquele era o momento de realizar sonhos. E as pessoas embarcaram. Comprar um carro em 72 meses, comprar isso, não sei o quê. Isso em algum momento vai dar algum problema, vai dar algum BO. E a gente começou a trabalhar, né, desenvolvendo programas e estamos até hoje. Então a empresa existe até hoje. Vocês são sócios ainda? Somos sócios ainda, ele está um pouco mais afastado, porque depois ele teve a oportunidade de passar num concurso lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele tem dedicação exclusiva lá e hoje acaba que eu estou à frente do negócio. E a Arpia, né? Arpia, ela trabalha com educação? Com educação financeira, é o foco principal, e trabalhamos também com consultoria para pequenas e médias empresas com foco em finanças e gestão. Porque junto a isso, né, com esse trabalho, vieram também alguns convites para começar a dar aula. E aí eu comecei uma carreira docente, né, primeiro até em graduação, atuei durante alguns anos em graduação, cursos de administração, sistema de informação, contábeis, matérias de finanças, principalmente finanças, alguma coisa de marketing, gestão. E depois começaram os convites para pós-graduação. E eu me encantei com a carreira docente, acho que até muito inspirado pela minha mãe, que tinha sido professora, e obviamente também inspirado por grandes professores que eu tive ao longo da minha vida, seja no colégio, seja na faculdade. Eu disse, não, essa aqui é uma praia que eu quero continuar frequentando. E fui galgando alguns passos nessa carreira como professor. Uau, que trajetória. Eu tô digerindo aqui para ver qual pergunta que eu quero fazer de tantas que estão vindo aqui na minha cabeça. Dar aula é muito legal. Minha mãe é professora, ela é pedagoga. Eu estou olhando para os seus livros aqui. Eles são feitos pela Arpia ou são produções independentes suas? Alguns são produções, são escritos por mim e pelo Fabrício, meu sócio, e alguns outros são produções minhas. Coleção Meu Dinheirinho. E aí só contar um pouquinho da história deles, por favor, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar com educação financeira, André, uma coisa me chamava a atenção. Eu atendia muitos adultos que tinham problema no relacionamento com o dinheiro. E muitos dos hábitos negativos que eles hoje sofriam consequências, eles tinham aprendido quando jovens, né? Ou não tinham aprendido quando jovens. Eu falei, poxa, então se de repente, quando mais jovens tivessem tido a oportunidade de ter um conhecimento, um pensamento, eu estaria ajudando eles nesse momento. Então foi o primeiro fator motivador para trabalhar ou começar a trabalhar com educação financeira para criança. Um segundo fator era pessoal. Desde 2008 eu sou pai da Maria Eduarda e eu e minha esposa gostaríamos de depois, futuramente, ampliar a família e efetivamente ampliamos. Desde 2016 nós somos pais do João Pedro também. E eu sabia que eu precisava trabalhar a educação financeira com os meus filhos. Por quê? Porque essa geração nova de jovens e crianças, ela efetivamente participa mais ativamente da vida financeira de uma família. Diferente da nossa época, né? Quando eu era novo, a gente não falava de dinheiro em casa. Quem decidia eram os pais. Então, quando muito, o pai e a mãe
dava alguma explicação para o filho. O que ia fazer, o que não podia fazer. Hoje, eu vou falar do meu João Pedro, que tem 9 anos, desde pequenininho ele pede para comprar uma pizza, ele pede para ir fazer um lanche, ele pede. Então as crianças já participam mais ativamente da vida da família. Show. Então você você começou a pensar, acho que no próximo passo, como se você estivesse planejando a vida dos seus filhos, né? O que eu precisava ensinar para eles agora, baseado na sua experiência. Com essas histórias que você contou dos atletas, eles deveriam ser jovens quando você está começando a atender e eles foram envelhecendo ao longo do trabalho. Com esses absurdos que você escutou, que eu achei, assim, a minha opinião, lógico, né? Pessoal, eu acho um absurdo o cara não querer te pagar de repente por causa de uma mesada para algum familiar. Ou nessa comparação, que uma coisa tem nada a ver com a outra, que a prestação de serviço tem que me pagar, né? Também que é outro absurdo, né? Que é outra falta de noção para lidar com dinheiro, né? O seu pedaço não pode ser maior do que o da minha mãe? Cara, pelo amor de Deus, que é isso? Que falta de educação, né? E aí os seus filhos nascem e você fala, poxa, não quero que meus filhos passem por isso, né? Porque você entendeu também que esse jovem estava em sofrimento, por não saber lidar com o que ele estava vivendo, não é isso? Com certeza. E aí a ideia, e os livros surgiram muito disso, até são histórias que acontecem na minha família. Então, só na minha família, com meus filhos. Então, o primeiro livro que eu escrevi, André, chama No Trabalho do Papai, e conta uma experiência prática que eu tinha. E que é uma questão importante para a gente poder trabalhar com os nossos jovens, porque eu falo sempre, a base da educação financeira que eu acredito para crianças, ela se dá sobre 4 pilares. Ensiná-los a ganhar, ensiná-los a gastar, ensiná-los a poupar, ensiná-los a doar. Quando a gente fala do pilar ensinar a ganhar, está muito ligado à questão do trabalho, de produção, né? A gente não ganha dinheiro, a gente faz algo para a sociedade e a gente entrega valor, né? E as pessoas pagam a gente por isso. Todo seja empreendedor como é empreendedor, assim. Seja como um empregado, essa aqui é a troca, né? Uhum. E aí a minha filha sabia que eu era professor, porque eu saía de casa todo dia, de segunda a quinta, nunca me atrevia a dar aula sexta-feira, eu sei a concorrência que eu quero, aula de sexta-feira, não existe isso. Então, de segunda a quinta eu sabia, mas onde você está indo, papai? O que você estava fazendo? Aí ficava triste, aí eu me esperava chegar em casa. E aí um dia eu falei assim, eu vou levar minha filha na escola. Aí pedi à coordenadora da faculdade que eu dava aula, se eu podia levar minha filha. Maria Eduarda devia ter uns 4, 5 anos. E ela foi, e aí foi uma virada, porque trabalho para uma criança é algo muito abstrato. A criança não sabe o que é trabalho, a gente não sabe, a gente vai conhecendo o conceito ao longo da nossa vida. Mas naquele dia, André, ela pôde conhecer, inclusive fisicamente, a sala dos professores, com quem que eu falava, do professor André, do professor. Ela tinha 5 anos, 4, 5 anos. Ela foi na cantina, comer um pão de queijo que ela gostava, ela foi na biblioteca. E, obviamente, ela foi na sala de aula. Nem preciso dizer que nesse dia não teve aula, né? A filha do professor, aquela bagunça, tinha pedido autorização para a coordenadora, etc. Mas, a partir daquele momento, minha filha depois perguntou, mas papai, o que você faz? Por que essas pessoas estão todas aqui na sala? E eu expliquei para ela que ali eu estava ajudando essas pessoas a terem mais conhecimento, para que elas pudessem ter uma profissão, ter um trabalho, ter uma empresa, e com isso poder ter uma família, etc, etc. A partir daquele dia, passou a ter sentido para minha filha o que era o meu trabalho e por que era importante. E ela ficou muito orgulho disso, né? Então esse foi o primeiro livro que eu escrevi, chama No Trabalho do Papai, que é exatamente isso. Não, ele não está em uma coleção anterior, não está aqui. Então foi narrando exatamente essa visita que ela fez no trabalho do papai para conhecer tudo isso. Então são muito histórias que eu vivi e vivo, procuro viver com os meus filhos. Sempre nesses 4 pilares que você falou. Sempre buscando esses 4 pilares. Ensiná-los a ganhar, gastar, poupar e doar. E como que você transforma isso em história dentro do trabalho? História. E muito situações que a gente vivencia. Por exemplo, então vamos falar do pilar doar. Então é algo que é importante na minha casa, é importante para os meus filhos. Então a gente já fez, entre outras coisas, campanha de doação quando a gente teve algum acontecimento, como uma enchente. Então a gente mobilizou, fomos no prédio, todo mundo pedindo ajuda, contribuição, a gente centralizou isso e fomos levar. Então tem uma historinha que acaba trazendo isso.
A gente já fez... E por que você acha que ensinar a doar é importante? Porque é um dos valores que a gente precisa ter, é de saber compartilhar, em saber retribuir tudo aquilo que a gente recebeu, e doação é muito isso. E é importante, André, também mostrar que a doação não é só o material. Então não é só doar. Lá em casa a gente mostra a importância disso, não é só doar, de repente, pensando numa criança, a roupa que não usa mais, o brinquedo que não brinca mais, né? É também doar aquilo que é imaterial. O que é imaterial que a gente pode doar? É o nosso conhecimento, que a gente pode compartilhar, é a nossa atenção, é o nosso carinho. Tudo isso são coisas extremamente importantes que a gente pode compartilhar para as pessoas. E o que é mais bacana da doação é que ela acaba trazendo muito mais benefício para quem doa do que para quem recebe a doação, no fim das contas, né? Então eu acredito muito nisso e espero que meus filhos acreditem nisso, e pelo que a gente tem visto, é uma sementinha que eu tenho plantado e que tem regado. Claro. Eu sou espírita, é por isso que eu estou te perguntando. Tá. Para o espírita, fora da caridade não há salvação. E é o único caminho para você se salvar é a parte da caridade. E normalmente é o que eu recebo quando eu ajudo alguém. Eu sempre ajudo quando eu posso, quando é possível, claro, né? Quando é viável e quando eu sinto que faz sentido. E por muito tempo eu fiz caridade assistencial, que é essa das roupas. Sim. Às vezes eu ia lá no centro espírita, carregava cesta, entregava para as pessoas que estavam em situação de necessidade. E essa caridade, ela não tem sentido para mim mais. Quando eu sou convocado, né, quando alguém me pede grana e etc., né, a minha namorada, às vezes a gente está viajando, eu sempre dou, ela fica especulando se aquela pessoa é um golpista ou não. Eu falo assim, cara, se eu quis doar, mas se for um golpista ou não, isso é problema dele. Eu estou fazendo minha parte para a sociedade. Eu me sinto bem, eu recebo boas energias com isso, eu acho. Eu também acredito muito nisso. A vida é muito boa e eu acho que ela só é boa porque eu estou disposto a ajudar as pessoas. Esse canal existe por causa disso, sabe? Na hora que a caridade assistencial ela perdeu o sentido, eu sempre tive na minha mente que quanto mais empreendedores existirem no mundo, mais prosperidade, mais sabedoria, mais conhecimento vai existir também. E ensinar a empreender, que é o que você faz aqui nos seus livros, junto com as finanças, né, que eu dei uma folhada, eu vi essa palavra empreendedor lá, isso tem um valor para a vida da pessoa que uma camisa, que é um valor pontual, que vai esquentar naquele momento, que vai vestir ela, não vai ter, não vai entregar. Você ensinar a pessoa, você doar o seu conhecimento, você conseguir fazer com que ela entenda, que muita gente é arrogante e fala assim, pô, tô explicando, o cara não quer. Cara, ensinar é difícil pra caramba. E envolve também chamar a atenção das pessoas, né? Fala assim, olha aqui, curte, aproveita que você está assistindo aí, curte, comenta o que você acha, compartilhe as suas ideias, porque ensinar e chamar a atenção é muito difícil. É um processo de mão contra mão, vai indo e voltando, né? Pois é, cara, eu achei muito legal você ter esse pilar da doação. Isso também é raro. Você aprendeu isso com quem? Eu acho que muito, aí já vendo do lado da família da minha mãe, dos meus avós que tinham muito esse sentido, também muito ligado à questão religiosa. Minha avó foi muito católica e envolvida em trabalhos da igreja, e eu sempre admirei muito isso. E é legal porque, assim, além da doação, que a doação ela é bem ampla, né, esse conceito, mas eu sempre fui um defensor do trabalho voluntário. E eu já tive experiências muito bacanas em virtude do trabalho voluntário. Eu fui voluntário nos Jogos Pan-Americanos de 2007, eu fui voluntário na Copa do Mundo, da Copa das Confederações de 2013, e eu fui voluntário na Copa de 2014. Eu estava no estádio do Mineirão, no 7-1 da Alemanha, fazendo trabalho voluntário. Se não fosse isso, eu não estaria lá, né? Mas participei de um momento histórico trabalhando e recebendo as pessoas. Putz, sempre 2016, que eu tô fora do Brasil, que eu encontro um alemão, esse vem brasileiro, 7-1, foi na minha cidade, cara. E eu lembro que no intervalo, eu liguei para minha esposa, que ela estava vendo na casa do meu cunhado, e falei, amorzinho, acho que eu vou embora, porque o negócio que tá feio e tal. Depressão. Não, fica aí, porque é um momento histórico, tá vivenciando e tal. E é engraçado que no intervalo, logo depois que eu desliguei com a minha esposa,
porque eu era voluntário, mas tinha um pessoal da FIFA que trabalhava, vamos chamar o meu chefe, né, veio me falar até do trabalho que eu tinha feito bacana e queria até homenagear e falou assim, ó, para de trabalhar agora e nós vamos ver o segundo tempo no camarote. E aí, André, tinha um camarote vago no Mineirão naquele momento, porque era um outro caso de algum dirigente da FIFA que tinha sido preso e vendia ingresso e tal, e o camarote dele ficou bloqueado, estava liberado lá. Então nós vimos o segundo tempo, eu literalmente assisti o segundo tempo do jogo do Brasil de camarote, né? Eu preferia que fosse outro resultado, mas estava lá. E o trabalho voluntário que me permitiu isso. Em 2016 eu era voluntário para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas aí o João Pedro, meu filho, nasceu uma semana antes e acabei não podendo ser voluntário. Poxa, legal. E você falou que é doar, ganhar... Ganhar, gastar, poupar e doar. Né? Então, ganhar seria... Ganhar tem a ver com a questão do trabalho, né? Da gente entender que todo o nosso sucesso financeiro, inclusive, vem do valor que a gente dá para a sociedade, né? Que a gente cria para as pessoas, seja através de um negócio, seja através de um trabalho. O segundo pilar, que é o gastar, que tem muito a ver com escolha, né? A gente tem uma balança da vida que é desequilibrada. O que eu quero é muito mais pesado do que eu posso. Então, como é que eu equilibro isso? É saber fazer escolhas. E o terceiro, que é poupar, muito sentido. E é importante a gente deixar muitas vezes de fazer algo agora, principalmente para poder fazer no futuro, né? Para ter condição de realizar sonhos, para daqui a pouco ter uma vida tranquila. Óbvio. E o quarto é o doar, que é exatamente o compartilhar. É o dividir, é o compartilhar. Sensacional. É necessário também ensinar a gastar, né, cara? Com certeza, porque muitas vezes a gente chega, e trabalhando com educação financeira já há muitos anos, fulano é um exemplo porque ele ganha, guarda muito e não gasta, não tem nada. Minha avó já dizia que a virtude está no equilíbrio, não é isso? Então a educação financeira é a gente ter exatamente esse equilíbrio, porque é ter a liberdade para poder fazer com o dinheiro aquilo que é importante para a gente, porque o dinheiro ele é um meio, não um fim. Então se eu acredito que o dinheiro é um fim, que eu vou só acumular, eu não estou utilizando ou não estou dando ao dinheiro a importância que ele merece. Eu estou dando uma importância maior do que ele merece. Carlos, cara, muito obrigado. Sensacional. Entendi a admiração do Leandro toda para você. Fico feliz. Esse aqui é o seu último presente. Gostaria que você abrisse ele enquanto você pensa na mensagem final para os nossos participantes, por favor. Que bacana. Muito obrigado. Ó. Só que essa é sua. Que veio com a marca do meu dinheiro. Agora, mas que isso. Obrigado mesmo. Nossa, lugar especial. Eu tive, ao longo da minha vida, eu tive uma série de coleções. Não sei se a gente tem um tempinho para falar disso, mas bem rapidinho. Uma das coleções que eu tinha era viajando, e adoro viajar, graças a Deus me permitiu também conhecer muitos lugares. Eu gosto de Coca-Cola, eu trazia Coca-Cola. E eu trazia Coca-Cola cheia. A minha ideia, eu tinha uma ideia assim, falei assim, não, um dia eu vou fazer uma festa, chamar meus amigos, vão servir refrigerantes, tipo assim, você vai pegar uma Coca-Cola da Coreia para beber. Eu queria que fosse mais ou menos o Huawei e tal, não sei o quê. E fui guardando. E eu esqueci de duas coisas. Primeiro que a vida da gente vai mudando. Minha esposa ficou grávida e tal, de repente a minha coleção de Coca-Cola teve que dar lugar a um armário para guardar alguma coisa para ela. Eu falei assim, tem que fazer alguma... E segundo, tem idade de validade. Quando eu fui mexer, assim, tinha umas Coca-Cola que meio tinham estourado, alguma coisa assim, a minha festa não foi possível. Tive outras coleções de caneca, que também em um determinado momento teve que diminuir, mas hoje eu tenho algumas canecas e eu levo, e essa com certeza eu vou levar, porque dando aula, eu sempre gosto de levar a minha caneca para evitar da gente usar copos descartáveis, hoje nem tem mais isso, e até para mostrar para os alunos algumas mensagens, alguma coisa assim. E com certeza essa aqui vai já estar nas minhas próximas aulas. Obrigado. Você gosta muito de viajar, a gente tem um produto aqui que chama Busca Milhas Voyage, que ele é um produto que ele está... hoje ele é muito bom para agentes de viagem e para viajantes que têm conhecimento sobre milhas aéreas. Depois eu
quero saber mais dele. Super legal, cara. E a gente está evoluindo ele bastante para ele atender cada vez mais viajantes que querem trabalhar com milhas, que querem usar as milhas para poder viajar mais. A gente está fazendo um produto de educação só para esse público, que chama Milhas e Gestão. Essa semana eu estava gravando aula para eles, legal demais. Ué, eu quero conhecer sim. Nós vamos nós vamos conversar ali daqui a pouco lá na minha sala, eu te falo como é que é. Uma mensagem final para nossa turma aqui? Vamos lá, eu acho que independente dos desafios, se você tem um sonho, não desiste. Mas não desistir não significa tentar de qualquer jeito. Não desistir significa buscar as melhores formas, o melhor momento, as ajudas para que o sonho seu possa ser realizado. Porque realizar um sonho não tem preço. Sensacional, ele acabou de falar um termo que a gente fala direto aqui no Super Jovem. Nunca desista, mas persista e não seja teimoso, hein? Porque persistência é o que ele falou, é aprender os melhores caminhos, é persistir melhorando. Teimosia é bater a cabeça na parede e dar murro em ponta de faca. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, comentar e mandar para os seus amigos. E juízo, não faça nada que o Carlos Eduardo não faria. Valeu. Obrigado. Obrigado. Show.